O que é a barotite média, e como tratá-la? O número de voos comerciais tem aumentado muito a nível internacional, o que significa que cada vez mais pessoas enfrentam o ambiente dentro da cabine, com uma pressão reduzida em relação ao que existe ao nível do março. Isso pode desencadear uma situação conhecida como barotite média. Continue lendo para descobrir o que é e como tratá-la. De acordo com o relatório de 2019 da IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, o número total de passageiros em todo o mundo em 2018 foi de 4,3 milhões. Muitos deles sentem um desconforto no ouvido médio, que aparece quando o avião sobe rapidamente após a decolagem para atingir a altitude de cruzeiro, ou durante a descida, antes do pouso. Na maioria dos casos, esse desconforto é momentâneo, mas em outros há uma incapacidade de equilibrar as pressões no ouvido médio. Essa é chamada barotite média. O que é a barotite média? Também é conhecida como barotrauma. Como mencionamos, é um desequilíbrio de pressões no ouvido médio que causa uma lesão. Esse problema é mais comum em crianças. Para um melhor entendimento, devemos abordar alguns conceitos gerais sobre o ouvido que nos permitirão entender como prevenir e tratar esta condição. Como funciona o ouvido? O ouvido médio é um espaço cheio de ar, separado externamente por duas estruturas. De um lado, está a membrana timpânica ou tímpano, do outro, a trompa de Eustáquio. Esta última separa o ouvido médio da região da faringe. A pressão dentro do ouvido médio deve corresponder à do ambiente, para que a membrana timpânica vibre e cumpra seu papel na audição. Momentaneamente, ao bocejar ou engolir, ocorre uma breve abertura da trompa de Eustáquio, que provoca o fluxo de ar, equilibrando as pressões. Quando a trompa de Eustáquio não está funcionando corretamente, surgem diferenças de pressão entre o ouvido médio e o ambiente externo, o que pode causar o barotrauma. A causa mais frequente é voar de avião. Existem outras causas, como mergulho, escalada ou uso de uma câmara hiperbárica. O que acontece no avião? As aeronaves comerciais possuem cabines pressurizadas, com pressão igual a presente entre 7.000 e 10.000 pés de altitude, que é menor do que a existente ao nível do março. À medida que o avião sobe e desce, a pressão atmosférica muda, como consequência, a pressão no ouvido médio também deve mudar. Essa mudança deve ser gradual e equilibrada pela deglutição, à medida que o ar se move espontaneamente do ouvido médio até a trompa de Eustáquio. Quando isso não acontece, a membrana timpânica é forçada e esticada, causando dor e perda auditiva. Além disso, podem ocorrer hematomas ou sangramentos na membrana timpânica, formação de exudatos líquidos no ouvido médio, ocasionalmente, ruptura do tímpano. Da mesma forma, é descrita uma sensação de tensão no ouvido e zumbido. O que fazer quando a barotite média aparece? A maioria das lesões cicatriza por conta própria com o tempo, incluindo uma ruptura da membrana timpânica, sempre e quando a função da trompa de Eustáquio voltar ao normal. O normal é que a audição também se recupere. Em algumas ocasiões, descongestionantes orais, anti-histamínicos e até antibióticos podem ser indicados. Todos eles ajudarão a trompa de Eustáquio a permanecer livre. O uso de analgésicos tem como objetivo reduzir a dor. Em raras situações, pode ocorrer uma fístula, que é uma comunicação anormal entre os ouvidos médio e interno. Isso provocará tontura. Diante dessa emergência, um otorrinolaringologista deve intervir, para avaliar a necessidade de correção cirúrgica.
A meringotomia, pequena incisão cirúrgica feita na membrana timpânica, e a timpanostomia ou tubo de ventilação, colocação de tubo no tímpano, evitam o aparecimento da barotite média, equilibrando as pressões. Também são usados como tratamento, pois auxiliam na drenagem dos exudatos. Quais precauções podemos tomar ao viajar de avião? Se viajarmos de avião, podemos ajudar a equilibrar as pressões durante a subida e a descida, para limitar o desconforto e as lesões. Isso é possível através do seguinte: bocejar ou fazer uma manobra de valsalva. Um esforço de expiração, que mantém as vias aéreas fechadas. Mastigar chiclete e engolir com frequência. Comer balas azedas. Os bebês podem chupar a mamadeira, a chupeta, ou mamar no peito. Em algumas ocasiões, descongestionantes orais, antihistamínicos e sprays nasais, podem ser usados antes do voo, desde que prescritos por um médico. Os protetores auriculares foram projetados para reduzir as mudanças de pressão, mas seu benefício real ainda não foi estudado. Diante da necessidade de viajar de avião, é aconselhável consultar um pediatra ou um otorrinolaringologista. Evitar a barotite média, principalmente no caso de quem sofre de alergia ou de algum tipo de infecção, é fundamental para melhorar o bem-estar durante a viagem.